Em nome de Jesus, seja curada agora. O assunto de hoje é: Jesus delegou autoridade para que a igreja realize os milagres aqui na terra. Então, entenda isso, tá? Que a igreja, ela tem autoridade para manifestar todos os milagres, curas, sinais, maravilhas aqui na terra. Porque a igreja, ela possui a autoridade de Jesus. E já desde já eu quero que você entenda o seguinte: quando eu falo aqui de igreja, eu não estou falando lá do local onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Eu estou falando de pessoas, eu estou falando de mim, estou falando de você. Nós somos a igreja. Então, nós podemos manifestar todos os milagres, manifestar o sobrenatural de Deus aqui na terra. Eu quero iniciar esse vídeo falando primeiro sobre a missão de Jesus. É muito importante que a gente entenda qual era a missão. Jesus, quando ele veio aqui, quando ele se encarnou, se tornou homem aqui na terra, ele tinha uma missão. E aqui, Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, fala sobre a missão de Jesus. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha que interessante. Jesus, ele usa uma profecia de Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus vir. E ele então pega ali Isaías 61 e ele então diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus, o capacitou, o ungiu para que ele manifestasse a vontade de Deus aqui. E Jesus então, ele diz: olha, o meu objetivo, a minha missão é fazer o quê? É libertar o homem, é trazer cura, é anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele vai pregar e ele então vai anunciar como João Batista: olha, o reino de Deus está próximo. E Jesus então ele fala assim: a minha missão é essa, é anunciar, é falar que o reino de Deus vai vir, é curar os enfermos, é curar os enfermos de alma, os enfermos no corpo, é trazer libertação àqueles que estão oprimidos, é mudar a história do homem. Esse é o meu trabalho. E Jesus então ele fala assim: olha, vocês precisam continuar fazendo isso. Em João, eu quero ir lá agora para João no capítulo 14. É muito interessante porque aqui em João nós vamos ver que Jesus, ele fala que nós precisamos também fazer isso. Olha o que diz aqui João 14, no versículo número 12. Ele fala assim: em verdade, isso quer dizer que ele estava reforçando, tá? Toda vez que aparece isso, é reforço, olha, presta atenção. Vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Alguns pregadores, pastores, têm dificuldades com isso. Não, porque nós não temos como fazer obras maiores que Jesus, Eu acho que alguns, se pudessem, até tiravam esse versículo da Bíblia. Mas entenda o seguinte: o que Jesus está dizendo é que
na limitação dele como homem. Ele alcançou uma região pequena. Jesus, ele ia em cidades que naquela época, comparado com hoje, eram vilas. Jesus, talvez ele pregou aí para o máximo do que 15, 20 mil pessoas. Nós sabemos de evangelistas hoje que já pregaram para 3 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Agora entenda o seguinte, em nenhum momento nós vamos fazer algo sem que não seja através do nome de Jesus. Então alguns estão se preocupados, não, mas nós não podemos fazer obra maior que Jesus. Entenda que tudo aquilo que nós fizermos hoje é através de Jesus. Não tem como nós não fazermos através de Jesus. Tá? Então não se preocupe com isso. Mas que existem pessoas, homens, mulheres, que estão sendo usadas no mundo inteiro para trazer o sobrenatural, para fazer grandes coisas, muito maiores daquilo que Jesus conseguiu fazer, porque o ministério de Jesus aqui foi um ministério de 3 anos e pouco. Mas tudo que é feito hoje é através da pessoa de Jesus, tá bom? É através do nome de Jesus. Não tem como nós fazermos nada sem Jesus. Entenda isso, por favor. Mas aí ele está dizendo assim, olha, nós faremos obras. Jesus espera que nós faremos. Outros versículos ele fala assim, olha, vocês farão as mesmas obras que eu faço. Então, nós precisamos entender isso, que a igreja foi chamada para continuar fazendo aquilo que Jesus começou. Aqui no capítulo 15 de João, Jesus ele vai falar sobre que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E ele então vai falar que nós precisamos dar frutos. Olha o que ele diz aqui. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eu escolhi vocês, e eu enviei vocês para que vocês deem muitos frutos. Agora, o que são esses frutos? Não é você cantar, não é você adorar, não é você dar dízimo, oferta, não tem nada de errado com essas coisas. Mas é nós ganharmos almas. O fruto que ele espera de nós são almas. De nós falarmos de Jesus para outras pessoas, de nós evangelizarmos, de nós anunciarmos o evangelho da salvação. É isso que ele espera de nós. Não são obras de caridade, não são obras sociais. Não é isso que ele está falando. Isso também é importante, mas o que ele está dizendo é o que? Fruto é o que? Vidas, né? Almas que venham conhecer a Deus, que venham ser salvas. Então, é isso que ele está esperando. Uma outra coisa interessante é que Jesus, então, ele tinha toda a autoridade. Aí ele faz o quê? Ele envia 12 discípulos. Aqui em Mateus, no capítulo 10, diz assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. É interessante que ele fala doenças e enfermidades aqui, porque segundo os estudiosos, uma coisa é no corpo, na questão física, e outra coisa já é doenças na alma, né, no psicológico das pessoas. Aí ele fala assim: ora,
os nomes dos 12 apóstolos são estes: Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, quem foi que o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge, para que no caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Então olha só, Jesus falou assim: vocês vão pregar, vocês vão anunciar que o reino de Deus está próximo, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão ressuscitar os mortos, vocês vão limpar os leprosos. Lembrando que naquela época a lepra não tinha cura, era só algo sobrenatural. E aí ele está dizendo assim: olha, vocês vão fazer tudo isso, vocês vão entrar nas cidades, mas não entre em cidade de gentios. Quem são os gentios? Aquele que não era judeu. E nem vai em cidades dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo que lá no passado, no Antigo Testamento, eles eram judeus, mas eles foram levados cativos, eles se misturaram com outros povos, e aí eles retornaram para a região de Israel. Mas eles eram um povo mestiço, misturado. Então Jesus falou assim: olha, eu quero que agora, no início, vocês vão somente ao povo de Israel. Não vá aos gentios e não vá aos samaritanos. E assim então, eles foram. E eles foram lá pregar a palavra. Eles foram anunciar. É interessante que aqui em Marcos, né? Marcos também vai falar um pouquinho sobre isso. E Marcos aqui no capítulo 6, aqui no versículo 13, lá, começa ali no 7, mas no versículo 13 ele fala assim: então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsaram muitos demônios e curaram inúmeros enfermos, ungindo-os com óleo. Então, eles estavam, né, fazendo a obra. Lucas também vai falar sobre quando eles foram. Lucas aqui no capítulo 9, do versículo 1 ao 6, fala sobre isso, mas aqui no versículo 1 fala assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. É interessante, se você não sabe, mas a palavra apóstolo significa isso, enviado. Por isso que antes deles irem, eles eram os discípulos de Jesus. Depois eles são transformados em quê? Em apóstolos, porque eles foram enviados para fazer a obra, eles foram enviados para pregar a palavra. Por isso que depois a gente vai ver o quê? Falando
apóstolos, tá? Porque são aqueles que foram enviados. No capítulo 10 aqui de Lucas, é muito interessante porque os 12, eles foram, pregaram, voltaram, anunciaram, falaram para Jesus, olha, os demônios, né, nos obedeceram, olha, aconteceu cura, foram coisas tremendas. Aí Jesus faz o quê? Jesus agora envia 70. Então ele pega 70 discípulos, de 2 em 2, e ele então envia esses aqui. E aí no versículo 1 aqui de Lucas 10 diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Aí ele fala assim no versículo 7: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. No final aqui, ele vai falar o seguinte, né? Curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, Jesus envia esses 70, também, né, com essa finalidade, olha, cure os enfermos, expulsem os demônios, preguem sobre o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo. Aqui no capítulo 10 mesmo, nós temos o retorno desses 70. Olha o que diz aqui no versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Porém, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, tá? Jesus só está ali dando, né, corrigindo, falando assim, olha, não foque na questão dos demônios, foque na questão que vocês, né, em outras palavras, vocês são salvos, o nome de vocês estão escrito lá, então o foco de vocês tem que estar nisso. Agora o que vai acontecer? Os demônios vão aparecer, então expulsa os demônios. Aí não para, né? A gente pensa assim, bom, Jesus veio, ele falou sobre a missão dele, ele falou que os discípulos dele precisam fazer a mesma coisa. Jesus envia os 12, Jesus envia os 70, mas agora Jesus então ele coloca toda a igreja. Olha o que diz Mateus, último capítulo lá de Mateus, Mateus 28, porque é interessante nós entendermos que Jesus deixou uma direção para a igreja. Tudo isso que foi falado até agora foi quando Jesus estava aqui ainda ensinando, era o ministério dele. Aí o que aconteceu?
Jesus então morreu, Jesus ressuscitou, e aí ele então deu algumas direções para os seus discípulos após a ressurreição. Jesus apareceu muitas vezes aqui após a sua ressurreição para os seus discípulos. Segundo alguns estudiosos, são 10, 11 vezes que Jesus apareceu. E numa dessas aparições, Jesus então, ele deixou uma direção para os discípulos, uma direção para a igreja. E diz assim aqui Mateus 28, no capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus fala assim: olha, eu tenho toda a autoridade, mas eu estou passando essa autoridade para vocês. Vocês devem fazer o quê? Ir pregar o evangelho. Vocês devem pregar e batizar as pessoas em nome do Pai, em meu nome, em nome do Espírito Santo. E aí, o que vai acontecer? Tudo isso que eu ensinei vocês vão ensinar essas pessoas. E eu estarei convosco. Eu estarei, sustentando, eu estarei ali do lado de vocês, guardando vocês, para que vocês façam isso. Agora, eu gosto muito de Marcos. Por quê? Marcos, ele vai colocar também a mesma coisa, que Mateus aqui colocou. Mas Marcos, ele coloca algumas informações a mais que Mateus não se preocupou em colocar. Mas Marcos, ele já coloca. Ele fala assim, aqui Marcos 16, a partir do versículo 15, fala assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas ele não para aí, ele fala assim: olha, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Agora olha que interessante. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Olha que interessante. Jesus aqui, fala para eles, fala assim: olha, vocês vão pregar, vão pelo mundo, preguem a toda criatura, anuncie, fale de mim para essas pessoas, fale do poder do evangelho, fale que essas pessoas precisam ser salvas, batize aquelas que aceitarem. Só que aí ele fala assim: olha, quando vocês estiverem pregando, sinais vão acontecer. Então ele fala assim: olha, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês vão curar os enfermos. E se alguém der algum veneno ou
né, algum animal peçonhento, algum animal que tira a vida, né, por morder, acontecer alguma coisa com vocês, não vai acontecer nada, porque eu vou trazer livramento sobre vocês. Então vocês vão receber todo o livramento. E aí o Marcos aqui, né, que lembrando que Marcos não foi discípulo de Jesus, tá? Marcos foi discípulo de Pedro, ele andou com Pedro. E aí Marcos então ele falou assim que quando os discípulos então saíram pregar, que foram anunciar, o Senhor cooperava com eles. Cooperar, o Senhor estava ali sustentando, o Senhor estava usando eles. E dessa forma era confirmado a palavra através do quê? Através de sinais. Por quê? A palavra de Deus, quando ela é pregada, tem que acontecer sinais, tem que acontecer os milagres. Porque o evangelho é um evangelho de poder. Então precisa acontecer. Olha o que o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2. Olha que interessante. Eu gosto muito desse capítulo 2. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele está falando que nós precisamos, né, pregar o evangelho, que nós precisamos anunciar. E aí ele vai falar das pessoas, né, que são espirituais. Ele vai falar que tem crentes carnais, que tem pessoas que não ainda tiveram uma experiência com Deus. E ele vai falar então que algumas pessoas não entendem o espiritual, as coisas espirituais de Deus. E para você poder entender, você precisa ser uma pessoa espiritual. Mas no início aqui do capítulo, ele vai falar sobre quando ele estava pregando a palavra. E ele diz aqui, né, eu quero começar aqui no versículo 1, ele fala assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Agora olha o que ele diz no versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha, entenda o que ele está dizendo aqui. Ele está falando assim: irmãos, quando eu estive aí, quando eu fui aí pregar a palavra, eu não me preocupei em anunciar, né, em falar, usando, né, várias palavras, querer mostrar que eu era um ótimo orador. Eu não queria que vocês vissem a minha sabedoria, que eu era um sábio, que eu era uma pessoa, né, vamos colocar hoje, estudada, conhecedora. Não é nada disso. Eu não queria que a fé de vocês se apoiasse em sabedoria dos homens. Então, em outras palavras, né, vamos pegar aqui, não é oratória, não é falar bonito, não é ter uma voz, né, maravilhosa, não é isso que vai fazer a diferença. Ele falou assim: olha, quando eu estive aí, sabe o que eu fiz? Eu deixei que Deus me usasse, e o que eu manifestei a vocês foi o que? Demonstração do Espírito. A demonstração do Espírito aqui, se você ler, você vai ver que Espírito está em letra maiúscula, porque ele está dizendo assim: eu manifestei
as demonstrações do Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que agiu na vida de vocês. E como que o Espírito Santo age? Quais são as demonstrações, as manifestações do Espírito Santo? É cura, milagres, manifestações. E ele diz aqui, então fala assim, olha, quando eu estive aí, o que eu me preocupei? Em demonstrar o poder, a manifestação do Espírito Santo. Para quê? Para que vocês não se apoiassem na sabedoria do homem, mas sim no poder de Deus. Era muito comum naquela época as pessoas, né, os grandes oradores, os sábios daquela época, eles anunciarem, né, eles saírem pregando, falando sobre a sabedoria, né, os grandes sábios do passado, os filósofos gregos. E Paulo não queria que eles entendessem dessa forma. Então Paulo falou assim, olha, a minha pregação, o que eu anunciei para vocês, tudo foi baseado no quê? Demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Este é o Evangelho. A igreja precisa manifestar esse Evangelho. Não é o Evangelho para sábios, não é o Evangelho que existem filosofias. Olha, vamos ensinar as filosofias de Jesus. Não. O Evangelho é um Evangelho vivo. O reino de Deus, ele é sobrenatural. O Evangelho, ele é sobrenatural. E o que Deus, ele espera de nós é que nós manifestemos esse Evangelho sobrenatural. Por isso, toda vez que nós pregamos o Evangelho, Paulo, ele fala algo muito interessante, não sei se você percebeu. Ele fala assim, eu não quis me falar de outras coisas. A minha preocupação, a minha concentração foi falar do quê? De Jesus e da crucificação. Por quê? O que ele queria dizer assim, olha, o meu foco, o foco da mensagem tem que ser a pessoa de Jesus. Tem que ser a obra vicária de Jesus lá na cruz. Tem que ser a salvação que nós recebemos pela morte de Jesus lá na cruz. Tem que ser o entendimento por que Jesus morreu lá na cruz. Se Jesus não tivesse morrido ali, nós não teríamos salvação. Então Paulo fala assim, o meu foco, o meu objetivo, a minha ministração, ela estava voltado para o seguinte: a pessoa de Jesus e aquilo que aconteceu lá na cruz. É isso. Então, quando nós pregamos a palavra, ainda que a gente pregue lá no Antigo Testamento, precisa, né, chegar até Jesus. Aí aqui em Atos, no capítulo 1, ele diz assim, né, muito interessante, aqui no versículo 4, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois dessas coisas. Então, olha que interessante, né? Jesus já tinha morrido, ressuscitado, aí ele aparece aqui aos discípulos, e aí ele fala assim, olha, não saiam da cidade, fique aqui na cidade, porque o Espírito Santo vai vir, e vocês serão batizados, né? Batizados quer dizer, vocês serão imersos no Espírito Santo, vocês receberão poder. E 10 dias depois que Jesus subiu, que Jesus foi embora, o Espírito Santo veio. E aí no versículo número 8 diz assim: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, olha que interessante. Jesus estava dizendo assim: eu vou para o Pai, eu preciso subir, mas o Espírito Santo ele vai vir, e vocês serão batizados, vocês receberão poder, receberão autoridade. O Espírito Santo vai trazer esse poder. E aí o que vai acontecer? A partir do momento que vocês receberem esse poder, receberem essa autoridade, vocês vão pregar aqui na cidade de Jerusalém. Vocês vão para a Judéia, né? A cidade de Jerusalém ficava na região da Judéia. Então, aí já tinham várias cidades. Agora vocês vão para os samaritanos, que já era uma outra região. E depois vocês vão para os confins da terra. Quer dizer, não há limites. Vocês vão para todos os lugares. Então, ele estava dizendo assim, olha, vocês vão receber autoridade. Vocês vão receber poder. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão receber esse poder, vocês vão receber essa autoridade, e aí vocês então vão pregar a palavra. Aí vocês vão anunciar a palavra de Deus. Então, o principal objetivo de sermos batizados no Espírito Santo é o quê? Pregarmos a palavra, anunciarmos a palavra de Deus. Agora entenda que quando nós falamos aqui, quando nós falamos sobre pregar a palavra, eu não estou dizendo de você subir num púlpito para pregar a palavra, não é isso. Aqui o que está sendo dito é o seguinte: nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Nós precisamos pregar a palavra. E debaixo da ação, do mover, da direção do Espírito Santo. Então, quando você pregar a palavra de Deus, o que vai acontecer? Os sinais vão te acompanhar. Os sinais vão te seguir. Então, se você sabe de alguém que é um vizinho, um amigo, alguém que está doente, vá lá, pregue a palavra, ore pela vida dele. Ah, pastor, mas se ele não for curado, não é você que vai curar, é Deus. Entenda o seguinte: os sinais vão seguir os que crerem. Lembra que nós lemos lá em Marcos? Então, se você crê, basta você pregar. Então, anuncie, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Entenda que você, eu, nós somos a igreja e que nós já recebemos autoridade e poder de Deus. E além da gente ter recebido, entenda que você não está sozinho. Jesus está com você e o Espírito Santo habita dentro de você. Então, não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha, mas manifeste o sobrenatural de Deus. Por quê? Pregar o Evangelho é algo sobrenatural. O Evangelho é sobrenatural. Eu espero que Deus tenha falado com você através dessa mensagem. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você gostaria de ser usado por Deus? Você gostaria de ser um instrumento? Escreva aqui abaixo, coloque aqui nos comentários. Coloque aí e fala assim: pastor, eu gostaria muito. E coloque a área, né? De repente você quer ser usado na área do louvor, na área da pregação da palavra, chamado para o pastorado, um evangelista, um missionário. Escreva aqui abaixo, tá? Olha, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, tá bom?
Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe Deus manifestar o sobrenatural na tua vida. Amém.